Olá, confira agora os destaques do Tela 1 de hoje. Mais uma audiência pública para discutir a regulamentação dos guardadores de carro. A gente trouxe o assunto sabendo da polêmica que é e sabendo da dificuldade de regulamentar e mesmo de proibir. Seminário discute o transporte público. A proposta do evento é discutir a redução da tarifa do transporte público. E ainda, manifesto Black Bloc foi mais tranquilo do que esperado. A manifestação para a desmilitarização da polícia, marcada para o dia 23 de agosto na Praça Rui Barbosa, não chegou a acontecer. Eu sou Angelis Fire e apresento o Tela 1 desta segunda-feira, dia 26 de agosto. Mais um capítulo nas discussões sobre os flanelinhas. Na última sexta-feira, vereadores e representantes da classe voltaram a discutir sobre o tema. O projeto de lei que pretende proibir ou regulamentar o trabalho dos guardadores de carro em Curitiba ganhou mais uma audiência pública. O debate teve a intenção de levantar opiniões sobre o caso para dar seguimento ao projeto. O autor do projeto, o vereador Felipe Braga Cortes, ainda não está certo quanto ao andamento da proposta. A gente trouxe o assunto sabendo da polêmica que é e sabendo da dificuldade de regulamentar e mesmo de proibir. Essa é a realidade, porque para você proibir, você tem que ter uma fiscalização que proíba aquela pessoa, enfim, que tem que ver quem que vai fiscalizar e como. E a regulamentação, pelo que a gente acompanha, também é difícil, porque você vai regulamentar em cima de um espaço público, que o cidadão paga o seu IPVA, seu seguro obrigatório, e deixa o carro e tem que pagar para uma pessoa supostamente cuidar do veículo. Segundo o vice-presidente da Associação Amigos do Trânsito, Pedro da Silva, existem mais de 2.500 guardadores em Curitiba e menos de 200 estão cadastrados. Ele afirma que o processo de cadastramento é bem rigoroso. Vem uma lista que está na própria Constituinte para o Ministério do Trabalho ou Secretaria Regional do Trabalho, que é autorizada também pela Constituinte efetuar o registro como cuidador do carro autônomo. Ela vem uma lista enorme de documentos, tanto xerox de todos os documentos pessoais, como comprovante de residência e antecedentes criminais, bem rígido. O vereador Mestre Pop é a favor da lei, desde que ela seja modificada para melhorar as condições de trabalho dos flanelinhas. Eu sou contra o projeto do vereador, da maneira que ele apresentou. Eu achei o projeto muito radical, do qual tira da pessoa o serviço, o meio de sustento que ela tem há muitos anos. Então eu sou a favor que o projeto tenha uma modificância para que o projeto venha agregar eles, o flanelinha, dando o seu direito de trabalho. Através do credenciamento dos flanelinhas verdadeiros, com certeza nós vamos estar pegando o marginal e afastando da classe. De acordo com os dados da Polícia Militar, são registradas 2 ocorrências por semana envolvendo a ação imprópria dos flanelinhas. A Federação Estadual de Guardadores de Carro afirma que esses trabalhadores não são registrados e não representam o grupo. Alguns flanelinhas que trabalham há muitos anos na área defendem a regulamentação e pretendem continuar no ramo. Então a gente vai ver qual é a proposta que ele tem para regulamentar quem está fora desse parâmetro. O ex-vereador Jair César sempre trabalhou e batalhou sobre isso, regulamentou a maioria do pessoal. Eu sou representante da federação e a federação quer saber qual é a proposição, por que ele quer passar esse chamado em nós todos. Talvez seja bom para nós, porque quem está fazendo o exercício irregular da profissão terá que deixar o campo de trabalho. Nós somos pais de família, devemos ganhar nosso pão de cada dia, nosso alimento de cada dia. Eu já estou lá no meu local de serviço, no Zoológico Municipal de Curitiba, há 30 anos. E a gente queremos trabalhar, como estamos trabalhando, corretamente. Não estamos roubando, não estamos matando, estamos apenas prestando serviço à população. Agentes, escrivães e papiloscopistas da Polícia Federal do Paraná iniciaram nesta segunda-feira uma paralisação de 48 horas. A mobilização faz parte do Movimento Nacional pela Reestruturação da Carreira, retomado no último dia 22. A categoria exige ainda melhores condições de trabalho, incluindo a redução do déficit no número de agentes. Nossa equipe entrou em contato com o presidente do Sindicato dos Policiais do Paraná, Fernando Vicentini, que afirmou que somente 30 agentes estão trabalhando em serviços essenciais e que a paralisação segue até amanhã à noite. Foi realizado neste domingo o Revalida, exame de revalidação de diplomas médicos expedidos por instituições de ensino superior estrangeiras. O exame serve para unificar as diretrizes curriculares
dos cursos de medicina, mas os profissionais do programa Mais Médicos não precisam passar pelo exame para participar. As provas do Revalida foram aplicadas no campus de Ciências da Universidade Federal do Paraná. 180 médicos participaram do exame só aqui na capital paranaense. O Revalida acontece em 2 etapas. A primeira delas, que foi a deste domingo, teve 110 questões de múltipla escolha e 5 questões discursivas. A segunda etapa deve acontecer em Brasília. Para o Ministério da Educação, o Revalida serve como uma porta de entrada para os médicos que se formaram no exterior. E lembrando que os 4.000 médicos cubanos que vêm para o Brasil pelo programa Mais Médicos não vão participar do exame. Repórter Daiane Nogosek para o Tela 1. Protesto Black Bloc na última sexta-feira reuniu poucas pessoas e teve intervenção policial antes mesmo de sair da Praça Rui Barbosa. Uma manifestação do movimento Black Bloc, marcada para as 18 horas da última sexta-feira, contou com cerca de 15 pessoas presentes das 150 confirmadas. Primeiro, a gente veio para o protesto pela desmilitarização da PM. Esse tipo de coisa que é feita, esse tipo de ação deles, o próprio linguajar, a violência com que eles agem, vem dessa militarização. O que a gente veio propor é a desmilitarização da PM. Alternativas que funcionam em países de primeiro mundo. A princípio, o protesto é isso. A manifestação para a desmilitarização da polícia, marcada para o dia 23 de agosto na Praça Rui Barbosa, não chegou a acontecer. O motivo foi que a própria polícia interveio e os manifestantes nem sequer chegaram a sair da praça. Rapidamente, a PM ordenou a formação de um paredão e deteve 2 manifestantes, além de apreender garrafas e sprays. Os policiais pediram a retirada de máscaras e capuzes, alegando que não poderia haver anonimato enquanto os participantes estivessem sob custódia da PM. E tivemos a apreensão de alguns frascos utilizados para pichação, tinta em garrafa também. Mas depois vão ser devolvidos para os proprietários. Mas essas garrafas, então, não eram de coquetel Molotov, que nem tinha... Não tivemos nenhuma ocorrência de coquetel, nenhuma arma apreendida. A operação foi realizada, nem arma branca também, não tivemos nenhum tipo de armamento apreendido durante a operação. Foi tudo bastante tranquilo, muito mais tranquilo do que nós imaginávamos. O procedimento foi tranquilo. Até o momento que eles retiraram 2 sprays meus, que eram o trabalho artístico que eu faço com faixa. E aí na recolha dos dados, meu nome foi filmado e 2 deles me ameaçaram de quando as câmeras saírem, eles vão me pegar aqui no centro. Não, na realidade é uma operação realizada em toda a região central. Não visava apenas esse movimento. É uma operação realizada para segurança dos comerciantes, das pessoas que estão circulando por aqui, as pessoas que estão indo embora, a própria preservação do patrimônio. Que é injusto a pessoa pagar o aluguel de uma loja e ter as vidraças quebradas, o patrimônio depredado, então muitas vezes com dificuldade financeira. Então o Estado está aqui, através da Polícia Militar, para realizar a proteção de todos, inclusive dos manifestantes que fizeram ali o seu movimento de forma pacífica, tranquila. Então esse é o propósito da Polícia Militar, acompanhar essas manifestações e garantir esse direito que eles têm. Não, a ideia valeu, a atenção foi chamada, mas o que a gente queria, partindo da própria polícia, é que eles viessem com esse diálogo, até porque é para eles isso. A gente sabe o que muitas deles passam no quartel. E como fica o tempo nesta terça-feira? A semana será fria e chuvosa. Em Curitiba a mínima será de 7 e a máxima de 12 graus. Já o litoral paranaense apresenta a mínima de 11 e máxima de 17 graus. Os 3 times paranaenses entraram em campo neste final de semana e para comentar a situação do futebol paranaense, mais uma vez aqui no estúdio, Lucas Kotovic, seja muito bem-vindo. Obrigado. Começar pelo Paraná, que jogou no sábado? Pois é, o Paraná venceu o Sport por 1-0, jogou bem o Paraná Clube, inclusive a torcida compareceu à Vila Capanema, né, Ângelo? O Paraná queria aí colocar pelo menos 10 mil pessoas no estádio e foram 13 mil pessoas ver o Paraná jogar contra o Sport. Uma vitória importante por 1-0 que deixa o Paraná no G4 da competição da Série B, galgando aí passos para finalmente subir à primeira divisão, né? E saber retornar à elite, que não acontece desde 2007. Esperamos que isso aconteça. Quem também jogou no sábado, mas não se deu muito bem lá em Santa Catarina foi o Curitiba, né? Pois é, o Curitiba perdeu para o Criciúma por 2-1, teve gol impedido sim, mas isso não é desculpa. O Curitiba até jogou bem, relativamente bem, mas novamente não conseguiu ganhar. O Curitiba era o único invicto até o jogo contra o Vasco, né? Até o jogo contra o Cruzeiro, perdão. Mas depois ali daquela derrota contra o Vasco no Couto Pereira,
Curitiba não conseguiu engrenar mais vitórias e já caiu para a 6ª colocação no Campeonato Brasileiro. Vamos ver se Curitiba consegue voltar e ascender de volta, porque estava indo bem, no começo do campeonato estava indo bem. Muitos desfalques, né, Ângelo? Muitos desfalques do time do Curitiba acabaram proporcionando essa queda de rendimento também dentro de campo, mas esperamos que o Curitiba volte a conquistar aí mais posições e, quem sabe, batalhar pelo G4 novamente. Bom, neste processo até inverso, o Atlético, que estava muito mal na competição, agora está bem desde que chegou o novo treinador Wagner Mancini, está numa série incrível de invencibilidade, saindo da zona de rebaixamento e chegando ao G4, o grupo de times que se classifica para a Libertadores, né? Faz jus ao apelido Furacão, né, Ângelo? O Atlético venceu o Botafogo por 2-0, 2 gols do Ederson e, inclusive, tabelas ali muito bonitas. O Atlético Paranaense jogou bem em frente ao Botafogo, um dos líderes do campeonato, e conseguiu pela primeira vez no ano chegar ao G4. Importante para o futebol paranaense ter ali 2 clubes paranaenses disputando pelo G4, embora o Curitiba tenha caído um pouco. Mas o Atlético está de parabéns, deu uma retomada enorme saindo da zona de rebaixamento, chegando ao G4 pela primeira vez e com grandes chances de aumentar ainda mais suas colocações, porque está jogando um futebol brilhante o Atlético Paranaense. Campeonato Brasileiro agora só no final de semana. Terça-feira o Curitiba entra em campo, mas pela Copa Sul-Americana, e o Atlético joga na quarta contra o Palmeiras pela Copa do Brasil. Lucas, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, você volta na quinta-feira, né? Volto na quinta-feira comentando inclusive os resultados da Sul-Americana e da Copa do Brasil. Aluguel de bicicletas está suspenso em Curitiba. Os gestores da empresa que oferece esse serviço querem automatizar o sistema e mudar os termos da concessão. Mais informações com a repórter Daiane Nogosek. O serviço público de aluguel de bicicletas está parado desde sexta-feira e não tem data prevista para voltar a funcionar. A empresa Bicicletaria.net, que ganhou a concessão há 6 meses, agora pede alteração de alguns termos. Os gestores da empresa afirmam que, devido ao pico nos empréstimos das bicicletas, é necessário automatizar o sistema. Além disso, eles contestam a obrigatoriedade do estacionamento e da manutenção para as bicicletas, já que não recebem dinheiro público. Ainda hoje, a empresa deve encaminhar um relatório para a URBS pedindo a suspensão temporária dos serviços e a mudança em alguns termos da concessão pública. A principal alteração prevista é a automatização do sistema, que passaria a funcionar com o cartão transporte da URBS. Repórter Daiane Nogosek para o Tela 1. Câmara Municipal de Curitiba promoveu seminário sobre o financiamento do transporte público. Confira na reportagem de Beatriz Moreira. As reivindicações das manifestações de junho chegaram à Câmara Municipal. A redução da tarifa do transporte coletivo é prioridade na pauta de gestores públicos. Num primeiro momento, numa tarifa mais acessível, mas projetando para o futuro a questão de você ter isenção total e as pessoas poderem, né, fazer o uso daquele direito democrático que é ir e vir. O seminário, que se chamou Projeto Curitiba, um novo financiamento para o transporte público, reuniu representantes da Comissão pelo Transporte Público, vereadores da Câmara Municipal e o próprio prefeito Gustavo Frutti. A proposta do evento é discutir a redução da tarifa do transporte público e o aumento da qualidade do serviço. Já houve a redução do PiscoFins, em alguns estados, Curitiba ainda não foi aplicado a redução do ICMS do diesel, mas mesmo assim nós precisamos de recurso para financiar o sistema. Então nós temos que ter dinheiro para que o sistema funcione e que não onere o usuário, em especial o trabalhador, é por isso a utilização do Vale Transporte, mas é necessário recurso para que haja melhora e ampliação. Já para o segundo semestre, o prefeito pretende ampliar as linhas de transporte utilizadas por estudantes. Então, acho que se tudo transcorrer bem, nesse segundo semestre nós vamos ampliar. Já tem algumas linhas, mas fortalecer em alguns horários linhas de ônibus com parada prioritária nas universidades. Termina aqui mais uma edição do Tela 1. Para entrar em contato ou mandar sugestões, envie um e-mail para tela1@p.com.br. Obrigado pela sua companhia e até a próxima.